Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito. Hoje vamos falar sobre o episódio 27 Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020 resumo e crítica. E se você quiser acompanhar, no mangá você vai encontrar aí os mesmos acontecimentos no capítulo 95 até a página 5 do capítulo 98. E o episódio 27 de Dragon Quest remete aí a vários acontecimentos do episódio 26 logo no início, um pouco mais do que eles costumam fazer normalmente. Aliás, se você não viu o resumo e crítica do episódio 26, está aqui no card para você agora. Vemos então nesse episódio 27 o Baran chegando inteira e o Dai preso com uma cara de depressivo. Na sequência, Galdandi está espancando o Pop. E novamente nós vemos o Ryunkyo interferindo na batalha e salvando o Pop. Aliás, essa parte do Ryunkyo em cima da rocha não tem no mangá e eu achei bastante legal para dar uma valorizada no personagem. Pop troca uma ideia com o Ryunkyo, aí a gente vê o Ryunkyo ali no seu close como acabou no episódio 26. Pop diz que tem que agradecer o Ryunkyo e aqui começa o episódio 27. O Ryunkyo diz que o Pop se esforçou além de sua capacidade e pergunta se o Pop tentou enfrentar todos aqueles inimigos sozinho. Pop diz que fez aquilo não porque ele quis, mas porque a situação mudou e o Baran removeu a memória do Dai e o Dai é filho do Baran. Ryunkyo se surpreende e pergunta onde está o Baran. E o Pop responde que o Baran já foi atrás do Dai. Ryunkyo diz que entende e que eles não têm tempo para perder com esses vermes. Borahorn demonstra sua indignação, o Lahart só fica quieto na dele e o Galdandi dá uma de papagaio de pirata e começa a falar um monte, dizendo que não é porque o Ryunkyo é ex-comandante do exército demoníaco que ele é o bichão e ele não passa de um humano. E Galdandi promete fatiar o Ryunkyo como fez com o Pop. E aqui, meus amigos, o Ryunkyo surpreende e diz pro Pop se encarregar do Galdandi. Então, ao mesmo tempo que ele eleva a moral do Pop ali confiando nele, ele também joga a moral do Galdandi lá pra baixo. Afinal de contas, o Galdandi acha que o Pop tá acabado. Ryunkyo fala pro Pop dar o troco. Galdandi fica surpreso e indignado com o Ryunkyo. Pop fica animado e pergunta se o Ryunkyo tem certeza, porque afinal de contas o Pop vai roubar os holofotes dele. Galdandi diz que o Pop está detonado e não pode enfrentá-lo, então o Galdandi desafia o Ryunkyo. E o Ryunkyo só na moral diz: "Você nunca conseguirá vencer este aqui." Galdandi fica de novo de queixo caído e o Ryunkyo completa: "Se por um milagre você vencer, eu te enfrento." Galdandi diz que o Ryunkyo é burro porque está deixando o cara que ele salvou morrer. Então o papagaio já prepara 3 penas vermelhas. Galdandi salta para o alto e prepara o seu ataque. E ainda tem a audácia de dizer que o Ryunkyo será o próximo. Pop, em seu diálogo interno, diz que só precisa de mais 2 feitiços e pede que seu poder mágico aguente. Galdandi voa na direção do Pop para matá-lo, mas o Pop usa o Tobirura e sai voando rapidamente, passando pelo Galdandi. Galdandi diz que é uma piada o Pop querer enfrentar ele no ar. E quando o Galdandi tenta se virar usando suas asas para ir atrás do Pop, a asa dele desprende. A cena corta para o Ryunkyo diz que o Galdandi foi atingido pelo turbilhão sangrento e por isso ele não tinha como sair ileso. Vemos esse frame esquisito aqui do Pop indo na direção do Galdandi. Pop alcança o Galdandi e grita que vai usar todo o seu poder mágico e assim ele lança a queima-roupa um Merazoma. Vemos uma explosão, Galdandi é lançado contra o chão e vemos que Pop conseguiu detonar o Galdandi. Pop também aterriza e comemora que conseguiu vencer. Ryunkyo elogia o Pop e diz para ele descansar agora. Pop diz que não está preocupado, chama o Ryunkyo de babaca, mas diz que sabe o quanto ele é forte. Pop então aceita o conselho do Ryunkyo e descansa. Ryunkyo reafirma que o Pop fez um ótimo trabalho e realmente o Pop mandou muito bem, afinal de contas ele derrotou 3 dragões e ainda finalizou um dos montadores de dragões. Aqui eu vou então destacar algumas pequenas diferenças em relação ao mangá, e se você ainda não deixou o like, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito para você receber mais vídeos como esse. No mangá, o Pop, antes de usar o Tobirura, ele chama o Galdandi para vir para cima. No mangá não tinha ficado muito claro para mim se o Pop tinha feito algo para a asa do Galdandi cair, porque ele passa pelo Galdandi e dá a impressão de que ele está fazendo alguma coisa, dando um chute ou algo assim. E o Ryunkyo só comenta que o Galdandi não poderia vencer e que isso foi pior do que ele recebeu o turbilhão sangrento. Já aqui em Dragon Quest 2020 fica muito claro que o ferimento que o Ryunkyo causou no Galdandi foi o que fez com que a asa do Galdandi soltasse. Fora isso, temos apenas algumas pequenas diferenças de diálogos que eu não vou mencionar aqui. Eu apenas tenho a elogiar que isso foi um ponto positivo nesse episódio 27. Aliás, voltando ao episódio, Borahorn lamenta a morte de Galdandi e diz que o Ryunkyo vai pagar. Ryunkyo só dá uma encarada e pergunta: "Eu vou pagar, é?" E o Borahorn simplesmente responde o Ryunkyo e antes que ele completasse a frase, Ryunkyo aproveita a brecha e ataca com a sua espada, arrancando as presas do Borahorn, e isso foi sensacional.
Borahorn fica gemendo de dor, o Lahart fica meio preocupado com ele e o Ryunkel com toda tranquilidade só manda essa frase. Lahart reconhece que o Ryunkel tem um toque muito poderoso e o Ryunkel completa dizendo que depois do que eles fizeram com o irmão dele de treino, eles não podem esperar sair dali ilesos. Borahorn reclama que teve as presas quebradas e diz que vai pulverizar o Ryunkel. E o Ryunkel demonstra que não é só bom em cortar com a sua espada, ele consegue fazer isso muito bem com as palavras. Ele praticamente manda um "Ei, otário, faz chill aí, que eu tô com pressa". E o Borahorn pergunta se o Ryunkel se acha mesmo fortão. E como aquele cara fortão que quer se reafirmar, Borahorn diz que a força dele é sem igual. Então Borahorn resolve atacar com um soco. E para surpresa de Borahorn, Ryunkel defende o ataque com apenas um braço, sem fazer o mínimo esforço, deixando Borahorn sem entender como um corpo tão fino pode esconder tanta força. E o Ryunkel manda essa frase desdenhando da força do Borahorn. E ainda fala que tem um amigo que tem o dobro da força nos braços. E aqui eu não sei se foi um problema de tradução, que acontece bastante, mas no mangá ficou diferente essa fala. O Ryunkel diz que ele tem amigos que são pelo menos 2 vezes mais fortes que o Borahorn. Eu prefiro a fala do mangá porque ela humilha mais ainda o Borahorn, fazendo ele saber que existem outras pessoas que são pelo menos 2 vezes mais fortes que ele. Borahorn chama o Ryunkel de maldito, o Ryunkel só encara ele e dá uma bicuda no estômago. E de forma sarcástica pergunta se o Borahorn não ia pulverizá-lo. Borahorn se irrita e usa o sopro glacial. E Lahart acredita que esse vai ser o fim do Ryunkel, afinal de contas esse ataque ele é tão poderoso quanto um arriador. Ficamos naquela expectativa sem saber o que aconteceu com o Ryunkel, se ele foi ou não congelado, e o Borahorn saca sua corrente para destruir o Ryunkel, pensando que ele pode estar congelado. Borahorn não entende muito bem o que está acontecendo com o Ryunkel e resolve atacar usando a sua corrente. Vemos então a mão de Ryunkel já equipada com a armadura e ele segura a corrente. Lahart e o Borahorn ficam surpresos e o Borahorn tenta puxar a corrente, mas o Ryunkel nem sai do lugar. E com apenas um golpe, o Ryunkel consegue destruir a corrente. E enquanto a corrente vai na direção do Borahorn, o Ryunkel parte em alta velocidade e acerta um belo gancho no rosto do Borahorn, dizendo que acabou a brincadeira. O gancho do Ryunkel arremessa o Borahorn para o ar e o Ryunkel aproveita para fazer o seu combo com um turbilhão sangrento perfurando o peito do Borahorn. E aqui a diferença para o mangá é que a gente vê muito mais sangue lá e provavelmente a ideia é que o sangue fosse vermelho. Aqui a gente vê um pouco ali, apenas num trecho, o sangue verde escorrendo. E Borahorn cai no chão nocauteado, ao mesmo tempo que Ryunkel volta o seu olhar para Lahart, demonstrando que não está ali para brincadeira e que realmente está com pressa. A cena corta e vemos a Merle dizendo que parece que aumentou o número de inimigos. E aqui, se eles não vão mudar o anime criando inimigos novos, foi um erro grotesco da legenda. No mangá, a Merle fala que diminuiu o número de energias malignas. A princesa e os outros ficam com essa cara meio que surpresos e eu também aqui sem entender nada antes de ler o mangá. A cena volta para o campo de batalha e vemos ali o Galdandi e o Borahorn no chão. Ryunkel diz que o Lahart vai ser o próximo, o Lahart até elogia o feito do Ryunkel, mas diz que ele não pode achar que o Lahart é igual aos outros. Ryunkel acha que Lahart está blefando e fala dos poderes de sua armadura. O Lahart demonstra realmente ter conhecimento sobre a armadura, inclusive dizendo quem foi o artesão que a fez. Ryunkel só diz que ganhou ela de presente, nem sabe quem fez, e o Lahart diz que ele não está blefando. E então revela que ele também tem uma arma feita pelo mesmo ferreiro, e que esta arma é a armadura demoníaca da lança. Lahart então usa o poder da sua arma, transformando ela numa armadura, e ele fica muito parecido aqui com um cavaleiro de prata. Ryunkel constata que a armadura é muito similar à dele, e o Lahart diz que eles estão em pé de igualdade, mas que ele é um guerreiro melhor do que o Ryunkel. E pela primeira vez a gente vê o Ryunkel perdendo um pouco da calma, ele manda o Lahart calar a boca, parte para cima dele e ataca com a espada, mas o Lahart consegue se defender muito facilmente. Quem diria que justamente o mais franzino e o mais quieto dos 3 montadores de dragões agora é quem está botando banca de fodão? Ele cruza os braços e diz que o Ryunkel mostrou o melhor ataque dele e que agora ele precisa retribuir. Vemos Lahart tirar uma pequena lança da sua manopla e essa lança na verdade é uma lança retrátil. Lahart assume uma posição de ataque e parte em alta velocidade para cima do Ryunkel e vemos só o elmo do Ryunkel voar. Na sequência vemos que o Ryunkel desviou por muito pouco da lança. Ryunkel parece um tanto assustado e ele se esquiva rapidamente para trás. E o Lahart diz que até diria que foi uma boa esquiva, mas aquilo era apenas um cumprimento. Lahart diz para o Ryunkel olhar para o elmo que está no chão, e o Ryunkel, quando olha para o elmo se divide em 2.
Lahardt tira onda com a cara do Ryunkyo e o Ryunkyo ali no seu diálogo interno reconhece que para fazer o que Lahardt fez precisa de muita precisão e muita velocidade. Lahardt toca o terror dizendo que a espada do Ryunkyo é muito poderosa, mas não passa de força bruta e que o Ryunkyo não é páreo para ele. Lahardt ainda vai além dizendo que poderia perfurar o coração de Ryunkyo a qualquer momento. Ryunkyo então fica bastante irritado e parte para cima do Lahardt, dizendo que quer ver o Lahardt tentar. E em grande velocidade Lahardt se esquiva de todos os ataques do Ryunkyo. Rapidamente Ryunkyo tenta usar o corte das ondas, que é o ataque mais rápido da espada de Avan. Mesmo assim, Lahardt escapa. Lahardt aparece atrás do Ryunkyo, o Ryunkyo ataca e o Lahardt defende. E ao que tudo indica, Lahardt está apenas testando a força do Ryunkyo até o momento. Ryunkyo tenta novamente acertar Lahardt toma uma certa distância e começa a atingir a armadura do Ryunkyo, arrancando vários pedaços dela. Ryunkyo não consegue enxergar os ataques e Lahardt diz para ele desistir porque ele não vai conseguir enxergá-los, e assim Lahardt lança um ataque direto no Ryunkyo, arremessando ele contra um rochedo. Lahardt diz que vai perfurar o coração do Ryunkyo, o Ryunkyo se levanta. Temos aqui um embate, então, em que um fica encarando o outro, enquanto o Ryunkyo fica pensando no quanto Lahardt é superior aos outros dois montadores de dragões. Ryunkyo percebe que o único jeito dele poder atingir o Lahardt é receber o ataque diretamente para poder contra-atacar com o turbilhão sangrento. Lahardt ataca diretamente o Ryunkyo recebe o ataque e contra-ataca com o turbilhão sangrento, mas acerta apenas um rochedo. Vemos então que Lahardt foi muito esperto, ele é um grande guerreiro e lançou sua manopla prevendo que o Ryunkyo estava planejando esse contra-ataque. Além disso, Lahardt tomou impulso e ficou no ar, e agora ele pode usar o seu ataque mais poderoso, e ele usa a garra lacerante contra o Ryunkyo. O ataque atinge Ryunkyo em cheio, partindo a armadura dele em vários pedaços. Ryunkyo, em seu diálogo interno, diz que aquilo é um absurdo e que nada do que ele fez surtiu efeito contra o Lahardt. Podemos observar Ryunkyo desmoronando em câmera lenta. E antes de desmaiar, o Ryunkyo ainda pensa no Dai. Ryunkyo fica desmaiado no chão, podemos ver vários fragmentos da armadura e um grande corte na terra. Lahardt aterriza no chão e diz que Ryunkyo não passa mesmo de um humano. Essa cena se encerra aparentemente com a vitória do Lahardt. Na sequência vemos novamente a princesa e os outros junto com Dai, e eles escutam o barulho do emblema do Dai. E o Dai diz que alguém está vindo e que ele sente que conhece essa pessoa. Vemos Baran caminhando na floresta e ele diz que não importa onde o Dino esteja escondido, ele vai saber onde é porque eles são conectados pelo laço de sangue. O Dai parece bastante animado que o Baran está chegando. Vemos então que Baran está muito próximo do castelo onde o Dai está escondido, e assim acaba o episódio. Sobre a crítica desse episódio 27 de Dragon Quest, dessa vez eu tenho muito mais a elogiar do que criticar. Minha única crítica só seria que a animação fosse um pouco melhor em alguns momentos, ela tá bem ruim, principalmente quando a gente tem frames distantes dos personagens. Gostaria que a animação tivesse sido próxima àquela luta do Baran com o Crocodile lá no episódio 25, mas isso não estragou a experiência, era só um detalhe que ia tornar mais épico ainda esse episódio. Eu sinceramente dessa vez até achei que as músicas encaixaram bem, ficaram legais, deram mais emoção para as cenas. Eu diria que meu nível de empolgação ali com o Ryunkyo salvando o Pop e tudo que aconteceu depois chegou próximo do que foi para mim na época que eu vi o Goku chegando no campo de batalha salvando o Gohan e o Kuririn na saga dos Saiyajins. O estilo da batalha do Ryunkyo e o Lahardt foi uma coisa meio similar ao que a gente via em Cavaleiro do Zodíaco, só que com um pouco menos de drama, porém a carga dramática desse episódio foi na medida certa. Muito legal a parte que o Ryunkyo dá a oportunidade pro Pop meio que se consagrar ali, derrotando pelo menos um dos montadores de dragões, e a gente vê o quanto o Pop evoluiu ali, ele dando o seu máximo para derrotar o Galdante. As mitagens do Ryunkyo foram sensacionais, o homem é brabo demais, Lahardt também ali conseguindo tirar o Ryunkyo do sério, conseguindo também prever o que o Ryunkyo ia fazer, isso foi muito legal. E a história agora tende a ficar cada vez melhor ainda, temos outros acontecimentos que vão ser muito legais. Espero que eles continuem adaptando nesse ritmo, tendo essa mesma carga dramática que eles estão utilizando aqui, porque ficou tudo na medida e muito bem adaptado esse episódio. Se melhorarem a animação, então aí o anime vai ser ainda mais épico. E você, o que achou desse episódio 27 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Confesso pra vocês que dessa vez eu tô bastante satisfeito, ainda que a animação não tenha sido o primor de animação, foi muito bom esse episódio. Obrigado por você assistir até aqui, valeu e vejo você no próximo vídeo.